Você já parou para pensar o quanto a gente se distancia da nossa autenticidade? Todas as vezes que a gente tenta suprir expectativas que não foram criadas por nós, a gente vai vestindo alguns personagens tipo o profissional de sucesso, a amiga que é sempre leve, a filha bem exemplar, a pessoa super bem resolvida. E sem perceber, a gente começa a tentar performar na vida, ao invés da gente estar vivendo de verdade. E hoje eu quero falar sobre esse cansaço de sustentar uma versão de nós que não condiz com quem a gente realmente é. Porque ou em algum momento a máscara cai, ou então a gente desmorona por dentro. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta. O podcast o quê, minha filha? Que vai fazer você se conhecer de uma forma leve, de uma forma realista. Hoje eu estou aqui com a herdeira, com a dona deste canal. Vocês que ouviram tanto falar dela, ela tá aqui, ó, ela e o seu trapinho, que a gente compra roupa aqui pra essa cachorra riquíssima e ela quer usar o trapinho de R$12. Tem nada a dizer? Tem alguma coisa a dizer, minha filha? Luli é do povo, diva do povo. A Luli tem o quê? Tem o povo. Hoje, nesse episódio, eu quero tocar numa ferida, tá? Uma ferida que volta e meia, ela sangra pra mim e que eu preciso me lembrar todos os dias sobre ela. Porque no mundo que a gente vive, onde as pessoas querem encaixotar as pessoas, do tipo, o legal é que todo mundo agora vista a alfaiataria, a tal da calça de rica, e blazer, e fora disso não funciona. Aí logo em seguida, não é mais isso. Agora é todo mundo fitness, agora todo mundo se veste fitness, todo mundo corre, todo mundo... Tá. Não é isso mais. Agora tá todo mundo nas redes sociais criando conteúdo, criando muito... Não, agora não. Agora ninguém mais cria conteúdo, tá todo mundo... Então o tempo inteiro as pessoas estão tentando nos colocar em caixas, quando ao mesmo tempo a gente escuta. Seja você mesmo. Você precisa ser autêntico. E é uma ferida aberta porque a gente tende, sim, a se encaixar em determinados padrões. Por quê? Porque somos seres humanos. E como seres humanos, nós necessitamos, tá? É prioridade, assim. Para nossa sobrevivência. Nós necessitamos ser aceitos. André, eu não ligo, eu estou cagando para que os outros pensem. Não tá. Não, eu sou foda, eu não li, eu adoro escutar nessas, às vezes ler alguns comentários que eu tenho nos vídeos lá do Instagram, assim, faz muito tempo que eu deixei de me importar com o que as pessoas pensam, mas se você olhar bem na vida da pessoa, ela ainda tem alguns costumes que visam sim a aceitação, porque somos seres sociais. Enquanto seres sociais, eu necessito do reconhecimento e da aprovação do outro. Esse outro pode ser a minha família, este outro pode ser o meu chefe, este outro podem ser amigos, pode ser um relacionamento. O fato é que estamos todos, enquanto seres humanos, para mais ou para menos, buscando ser reconhecidos. A gente começa isso muito cedo porque, assim, enquanto eu sou uma criancinha, o meu meio, o meu mundo, ele basicamente gira dentro da minha casa. E dentro da minha casa eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos. Em tese, não em todos os casos, vamos lembrar que, né, não são todos os casos, mas na maioria deles, você é muito aceito dentro do teu lar. Os teus pais te amam, os teus familiares te amam. Então ali não há muito uma luta para ser aceito, mas você já tem sim alguns comportamentos para ou chamar atenção ou para receber algum tipo de elogio. Mas quando essa criança ela começa a ir para a escolinha, quando ela começa a criar consciência dos relacionamentos e tem o seu ápice ali na adolescência, estamos todos buscando pertencimento. Então eu quero pertencer a um grupo, eu quero pertencer a alguns amigos, ou mesmo ao grupo dos excluídos. Porque por mais que a pessoa fale assim, não, eu na minha adolescência eu era gótica, eu era perigótica, tá? Na minha adolescência, era perigótica. Eu sou aqui gótico, eu sou emo e tal. Você está se denominando, você está entrando numa outra caixinha. Pode ser que você não queira fazer parte da caixinha dos populares, mas você está fazendo parte de outra caixinha porque você está buscando pertencimento. Na adolescência eu estou buscando muito entender quem eu sou, do que eu gosto e quero sim validação externa. Tá.
Tendo isso em mente, nós, mesmo depois de adultos, mesmo com autoconhecimento, mesmo buscando, estudando, nós aprendemos que precisamos vestir máscaras em alguns locais. Por exemplo, eu sempre disse isso em relação ao meu trabalho, principalmente quando eu estava na engenharia, que ali eu vestia uma máscara. Ali eu vestia eu chamava de armadura. Então ali eu precisava ser mais falante do que eu geralmente sou, eu precisava engolir alguns sapos, eu precisava ser mais tolerante com algumas coisas que eu não sou muito. Então ali eu lembro de usar essa frase. É pesado demais carregar essa armadura. A hora que eu entro, que eu bato ponto, que eu bato cartão, ali eu tenho que colocar um sorriso no rosto, eu tenho que atender as pessoas, às vezes eu tenho que aguentar um desaforo, preciso ser produtiva quando eu não gostaria de estar sendo produtiva, bate às 6 horas, a gente bate o cartão e arranca essa armadura. E eu me lembro de usar essa expressão porque eu falava assim, usar uma armadura o tempo inteiro é muito pesado e deixa a gente muito cansado. E você vai se moldando, a alguns padrões. Só que tem pessoas que estão fazendo isso para além do trabalho. Porque no trabalho eu ainda tenho uma desculpa muito plausível preciso pagar minhas contas. Preciso do dinheiro. Se quiser que eu dou uma cambalhota aqui todo dia, eu vou dar uma cambalhota todo dia. Preciso pagar as minhas contas. Só que algumas pessoas têm feito isso para outros âmbitos da vida. Então tem pessoas que estão vestindo a máscara de uma esposa feliz, realizada, que tá tudo bem, não ser ouvida o tempo inteiro, o marido estar sempre fora, ela já se acostumou com isso, quando de fato, no fundo, não é isso que ela queria. Mas as pessoas a cobram, e ela mesma se cobra, que ela tem que performar num casamento mostrando que tá tudo bem e tá tudo maravilhoso. Ela não vai mostrar para os outros que está sendo difícil. Tem pessoas que estão fazendo isso com as amizades. Eu sou uma amizade muito legal, eu sou uma pessoa que está sempre disponível, quando no fundo eu gostaria também de ter essa disponibilidade do lado de lá, não tenho, mas eu quero pertencer, eu não quero sair daquele grupo de amizade, então eu continuo vestindo a máscara de uma boa amiga, de amiga sempre disponível, quando eu queria, às vezes, também ser procuradas e que outras pessoas estivessem disponíveis para mim. Tem pessoas vestindo máscaras nas redes sociais, muitas delas. E aqui eu vou dar um exemplo. Vocês sabem que esse podcast que ele é um esculacho, né? Porque eu conto todas as minhas mazelas e todas as vergonhas que eu passo. Mas se você não estava vivendo numa caverna ali por 2021, por aí, estávamos todos intocados em casa porque estava naquele libera lockdown, deslibera e enfim. Mas se você não estava vivendo numa caverna, você vai lembrar, principalmente se você é um profissional, de que um bom profissional na internet, ele tinha um dress code muito específico, que era estar sempre de blazer, as mulheres muito bem maquiadas, tomando as suas águas na taça, seu café na taça, bocão vermelho. E aqui, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo nenhum... a pessoa que gosta e faz isso é um personagem, não. Mas, 2021, a gente escutou essa ladainha demais. Porque você precisava passar autoridade, porque as pessoas precisavam... porque você precisava se vestir para o emprego que você quer, e as pessoas tinham que enxergar isso em você, que a sua foto tinha que transmitir, a sua foto de perfil tinha que transmitir uma imagem, e a gente escutou muito isso. E, obviamente, a gente acaba escutando muito, e eu, palhaçona, caí. Porque eu tô falando ali de 21 para 22, foi um período que eu tava bem perdida. Eu produzia conteúdo fitness, tava um pouco cansada, né, de produzir esse conteúdo fitness. Eu digo que criadores de conteúdo fitness têm que ter uma resiliência acima do padrão, porque é um dos mercados mais concorridos e é um dos mercados mais
mal remunerados. Porque enquanto criador de conteúdo fitness, é o número gigante de marcas que só querem fazer permuta. Eu acho que como tem muita loja de roupa, de suplemento, tudo para eles é permuta. Já outros criadores de conteúdo, por exemplo, no meu nicho de autoconhecimento, a gente tem melhores propostas, por exemplo, de publicidade, né? Não permuta, porque o que você vai permutar comigo, entendeu? Geralmente eu faço publicidade de cursos, essas coisas, então não tem muito o que permutar. Então eles pagam realmente pela sua publicidade. E eu falo que o mercado fitness, ele é, com perdão da palavra, prostituído, porque as pessoas realmente se vendem por um pote de whey para fazer publicidade, enfim, eu tava um pouco cansada. Tava passando por alguns problemas pessoais também, tava bem perdida, assim, sabe? E aí, na época, eu já era social media, já criava muito conteúdo para as pessoas e eu comecei a falar disso no meu perfil. Falando dessa possibilidade de uma nova profissão e tudo mais, e eu, obviamente, caí na falácia do blazer, das fotos muito bem posicionadas, que eu não podia aparecer se eu não tivesse de maquiagem, que a minha unha era comprida, sempre cheia de balangandã e tal. E uma parte de mim, obviamente, comprou essa ideia porque, óbvio, eu queria prosperar, eu queria ganhar mais, eu queria fazer mais grana, mas eu sabia, nas minhas vísceras, que aquilo não era quem eu realmente era. Porque eu sou isso aqui, ó. Vocês vão me ver, vocês já me viram de todas as maneiras nesse podcast, mas é isso aqui, ó. Tô com calça de academia, eu tô com blusa de frio de esporte, não gosto, detesto maquiagem, eu tenho um sensorial absurdo, então eu passo maquiagem, eu sinto que eu tô sempre suja. Meu cabelo é cabelo de quem treina, então assim, lavei agora há pouco, então ele não tá assentado, não tá bonito e tal. Então eu senti ali que diariamente, para estar fazendo aquilo, eu estava me esforçando demais. E aí você começa a sentir alguns sintomas desse peso quando você está precisando o tempo inteiro ser uma pessoa que você não é. A esposa feliz, a filha perfeita, a filha estudiosa, a profissional de sucesso. Você começa a sentir alguns sintomas, como, por exemplo, um cansaço emocional absurdo. Você, ao mesmo tempo que você tá ali, você tá fazendo um esforço muito grande pra estar ali, uma parte de você não quer. Aí quando você chega em casa, pensa, eu performava ali o tempo inteiro. Então eu me vestia, colocava o blazerzinho, a aguinha na taça e tudo mais. Chegava no final do dia, eu não conseguia, assim, falar uma palavra com o Maicon. É como se eu tivesse dado tudo de mim o dia inteiro, vestido essa armadura muito pesada. Eu tinha cansaço de formular uma frase. Para vocês entenderem o peso que eu estava sentindo. Eu sentia muita ansiedade. Porque eu via que aquilo não estava dando retorno. Eu falava, ora, parece que tá todo mundo conquistando, tá dando certo esse roteirinho para todo mundo e para mim não tá dando. Para mim não tá funcionando. O que tá acontecendo? Parece que a minha hora nunca chega. Eu faço. Outras pessoas fazem, para elas funciona e para mim não tá funcionando. Ora, eu me forço aqui a ser uma filha exemplar, que não põe limites, que aceita alguns abusos e não fala nada, mas eu chego no final do dia e eu desconto isso no meu namorado. Eu desconto isso nos meus amigos, eu desconto isso na comida. Eu vou me anestesiar em rede social para tentar esquecer a realidade que eu estou passando. E vou ficando cada vez mais ansiosa. E vou me comparando cada vez mais. Porque fisiologicamente, biologicamente, o nosso cérebro ele é feito para encontrar indícios, sinais de que você possa estar correndo perigo. O teu cérebro é muito inteligente. Ele está o tempo inteiro lendo o entorno para te proteger. Então, por mais que você não esteja ativamente prestando atenção em algo, o seu cérebro ele está emitindo sinais o tempo inteiro, tipo,
Cuidado com aquele degrau, olha aquela porta, olha essa fulana, essa pessoa aqui, não sei porque não gostei muito dela. E quando nós estamos vestindo um personagem, as pessoas que estão ao nosso redor tendem a olhar para aquilo sem saber explicar, mas dizendo assim: não sei porquê, mas não me passa credibilidade. Não sei porquê, mas parece que tem uma máscara. E às vezes isso é muito inconsciente. Nem a pessoa sabe explicar. Mas aquela máscara que tá pesada para você, que tá difícil de carregar para você, também não tá passando verdade para os outros. E aí eu me lembro de eu perdida e tal, com esse conteúdo e tentando ser essa pessoa e tal. Até que um dia eu falo isso para todo mundo, eu gravei um vídeo que eu estava me maquiando para fazer vídeos sobre isso. E que foi o vídeo que eu falava das coisas que eu aprendi depois dos 30 anos, que foi o vídeo que me catapultou nas redes sociais. E nesse vídeo eu me lembro que eu estava me maquiando, ou seja, eu não estava maquiada. Eu estava com top, eu estava com o cabelo, tinha acabado de acordar, era bem de manhãzinha. Eu falava bem baixo porque o Michael ainda estava dormindo. E ali eu fui completamente eu. Nos meus maneirismos, no meu jeito de falar, nas expressões que eu usei, a forma como eu me apresentei. E ali as pessoas, de alguma forma, viram verdade. E aí o meu conteúdo, que dificilmente entregava, começou a entregar muito, os vídeos começaram a dar certo, porque ali eu consegui ser eu. Que não gosto de me arrumar, que não falo pouco, então não dá para eu criar um conteúdo raso, um conteúdo curto. Então eu não falo pouco, eu falo bastante, eu gosto de explicar, eu tenho um quê de professora, eu gosto de ensinar. Então eu saí daquelas trends que todo mundo fazia, de me vestir como todo mundo fazia, e resolvi ser quem eu era. E isso me deu muito retorno. Só que ser autêntico também tem o seu peso. Só que é um peso de sustentar as suas decisões. É o peso de sustentar o que você quer. Os limites que são importantes para você. E aí você chega nesse ponto que eu quero te fazer pensar, e a minha meta aqui é fazer vocês saírem do automático, é que peso você quer carregar. Porque hoje, eu sinceramente prefiro carregar o peso de ser quem eu sou. De desagradar uma galera. De às vezes escutar de algumas pessoas, não gosto do jeito da Andréia falar, eu acho ela muito, sei lá, grossa, eu acho ela muito ríspida, eu acho ela muito direta. Sustentar o peso de ter colocado limites em algumas relações e ter perdido essas relações. Sustentar o peso de dizer não, como frase completa, sem explicação. Sustentar o peso de ter me afastado de rodas e pessoas que só me drenavam e só me sugavam, mas eu não ganhava nada em contrapartida. Só que hoje me sinto muito mais sendo eu, vivendo uma vida, não comparando, não tentando imitar alguém. Você não precisa imitar alguém. Obviamente, por questões sociais, às vezes realmente a gente precisa colocar uma máscara, precisa aguentar um pouquinho, mas será que eu quero uma vida onde eu passo o tempo inteiro vestindo uma armadura extremamente pesada? Lembra do episódio de Davi e Golias? Quando chega Davi miudinho, pequenininho e tal, e eles veem que ele vai ter que enfrentar um gigante. A galera começa a colocar armadura nele. Capacete, negócio do peito. Porque, nossa, o cara era tão gigante, ele tão pequenininho. E eles colocam tantas coisas nele que ele mal consegue andar. Ou seja, ele já estava derrotado porque ele não conseguia sustentar o peso próprio. Até que ele arranca tudo. E vence essa batalha com 2 pedrinhas e um estilingue. Algo na época que se parecia com um estilingue. Sendo ele mesmo. Manejando ferramentas que ele sempre esteve acostumado a manejar. Então,
Eu quero falar com você que está se sentindo perdida hoje. Parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que não alavanca. Tá cansada. Parece que você tá tendo que vestir personagens e personagens o tempo inteiro. É que peso você quer carregar? Eu falo por experiência própria. O peso de sustentar quem eu sou vale muito mais a pena. Porque chega no final do dia e eu estou satisfeita com a mulher que eu venho me tornando, com as escolhas que eu tenho feito e que eu tenho colhido fruto das minhas escolhas. Porque quando eu me lembro da Andréia que teve que vestir máscaras em todos os cenários onde estava, que era muito pesado. E que eu não desejo isso pra ninguém. Vai chegar o seu momento. Só que esse momento vai chegar quando você parar de tentar ser quem você não é. Talvez alguém que você admire, mas não é você. O seu superpoder é ser quem você é do jeito que você é. As pessoas vão se apaixonar pelo teu perfume. Você pode falar o que todo mundo está falando, mas você vai encontrar as pessoas que gostam do seu jeito de falar, da sua visão de mundo, do jeito como você trabalha, do jeito como você se relaciona, do jeito como você é amigo. Um beijo e até a próxima.